Amados irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre presente na nossa vida. Peçamos a Deus, nesta manhã, a vinda do Espírito Santo sobre a nossa mente, para que nós possamos entender a palavra de Deus na nossa boca, para que nós possamos pronunciar a palavra de Deus nos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e no nosso coração, para que nós possamos guardar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nesse momento, nos ajuda e nos traz os dons do Espírito Santo, o dom da inteligência, da sabedoria, para que nós possamos entender tua santa palavra. Senhor, eu não sou digna, Senhor Jesus, de pronunciar teu santo nome, porque sou uma miserável pecadora. Mas pela tua santa misericórdia estou aqui, Senhor Jesus, te pedindo perdão pelos meus pecados e te pedindo a tua ajuda, para que o Senhor possa falar através da minha boca, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Amados irmãos e irmãs, como eu não tenho a liturgia diária, eu moro no sítio, ainda não fui na cidade pegar, então eu vou ler para vocês aqui alguns trechos da palavra de Deus, falando sobre a ressurreição. Quem morre vai para o inferno, o céu ou para o purgatório. Quem está no céu é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ou as almas das pessoas que viveram corretamente a santidade estão no céu? Vamos ler aqui alguns trechos dessa palavra, para que nós possamos ver e entender, né? Saber se realmente só está no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as pessoas que morrem hoje estão dormindo no pó da terra, como muitos afirmam, né? Então, Mateus 17, versículo 2. Jesus foi transfigurado diante dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. O seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, minha gente, se Moisés e Elias estavam junto com Jesus, significa que os bons estão no céu. Porque senão Moisés e Elias estariam no pó da terra dormindo. Como é que poderia Moisés e Elias estar ali no Monte Tabor conversando com Jesus, se ele tivesse morto no pó da terra e só ressuscitasse no dia do juízo final? Não é? Sabemos que Jesus derrotou a morte. Sendo assim, ele passou 3 dias no seio da terra durante esses 3 dias ele ressuscitou todas as pessoas que estavam mortas. As que eram boas para o céu e as que eram más foram para Geema, como ele diz, para o inferno. Não é? Então eu vou ler mais um aqui. 2 Timóteo 1, versículo 10. Jesus não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, Jesus destruiu a morte. Jesus morreu na cruz para nos salvar, e todo aquele que viver conforme o Evangelho e a santidade não morrerá, fará a passagem para a imortalidade. Ou seja, só vai ter a segunda morte as pessoas que são más. Não é? Ezequiel 18, 22. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá.
Então não adianta os pecados que você cometeu, muitas pessoas acham, fulano é ruim demais, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas veja bem, se arrepender fielmente e chorar os seus pecados, e confessar os seus pecados, e viver daquele dia em diante na santidade, essa pessoa não vai morrer. Ela vai fazer a passagem, a sua alma vai sair do corpo e vai para a eternidade junto de Jesus. Quando essa pessoa bater na porta, Jesus diz, bendito meu Pai. Mas também tem outra passagem que diz que quando uma pessoa é boa demais, faz tudo corretamente durante a vida inteira, mas no último momento rejeita a Deus e volta a pecar, essa pessoa se perderá. Então terá a morte eterna. Então por isso que nós temos que ler um pouco a palavra de Deus para ter o dom do entendimento, não é? Eu sempre gosto, quando as pessoas tentam colocar dúvida na minha cabeça, de ler a palavra. Isso aqui, essas palavras que eu estou lendo para vocês, eu leio e eu escrevo no caderno para tirar minhas dúvidas. Então, quando alguém vem querer me confrontar, falar mal do Evangelho, eu tenho a resposta para dar justamente na palavra de Deus. Então, eu aconselho vocês também fazerem isso. Então, aqui, ó. Mateus 25, 46. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Os justos vão para a vida eterna e os maus para o castigo eterno. Hebreus 4, versículo 5. Se, pois, ele repete, não entraram no meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar. Então, as pessoas más não entrarão no descanso de Deus, mas as pessoas boas são convidadas a entrar. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Nas escrituras diz que antes de ser arrebatado, Enoque tinha agradado a Deus. Se levarmos uma vida santa como os profetas e não desistir de vivermos de acordo com a palavra de Deus, vivermos na santidade, podemos ir para o céu. Ou seja, Enoque foi arrebatado vivo. Ninguém encontrou o corpo dele. Isso aqui é no Antigo Testamento, minha gente. Hebreus 12, 14. Procurai a paz para com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então Deus é o Deus da paz. Nós temos que procurar a paz para com todos. Se tem alguém que tira a nossa paz, buscamos orar a Deus para que essa pessoa possa se arrepender e buscar a paz. Os que vivem em Deus não morrem. Lucas 16, 22. Morreu Lázaro e os anjos levaram para junto de Deus. Abraão também morreu e o rico foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. Então ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta dos seus dedos para que refresquem a língua, porque sofro muito nessas chamas. Lázaro e Abraão estavam no céu. Lázaro foi para o céu, porque ele sofreu nessa terra, mas ele tinha amor a Deus, fazia o bem. Enquanto o rico teve todas as suas glórias na terra e foi para o inferno. Então está aqui escrito, Lázaro estava junto de Abraão. E Abraão era um dos servos de Deus do Antigo Testamento. Então Abraão estava no céu. Entende? Que não só está no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que as pessoas boas que morrem já são julgados. Está aqui.
Epístola de São Judas, 1, versículo 6. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonaram seus tronos, ele os guardou com laços eternos, nas trevas, para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram aos vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Jazem, ou seja, já estão lá queimando no fogo eterno. As pessoas de Gomorra. Para quem lê a palavra sabe que as pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, essas pessoas viviam na devassidão, como hoje tem muita gente, vivendo o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, traição, adultério, bebedeiras, orgias, tudo que desagrada a Deus esse povo estava fazendo. Até os anjos que chegaram lá, eles queriam fazer maldade com os anjos. Então, por isso que Sodoma e Gomorra foi queimada. Versículo 8. Assim também, estes homens, em seu louco desvazio, contaminaram igualmente a carne, desprezam a sabedoria e maldizem as glórias. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Então, os demônios queriam até pegar o corpo de Moisés, porque a alma de Moisés Deus já tinha levado. Mas nem isso os anjos deixaram eles pegar, porque o corpo de Moisés foi na santidade na terra. Mas Moisés teve os seus pecados antes da conversão, como qualquer um de nós. Né? Nós pecamos sim, mas o importante é nós nos converter. Apocalipse 2, do 10 a 11. Nada temas antes o que há de sofrer, pois estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias, sedes fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor não sofreria dano algum da segunda morte. Ao vencedor, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, não sofre dano algum. Faz a passagem na hora da sua morte, a alma sai do corpo e faz a sua passagem para o céu. Não morrerá quem for de Deus. 1 Pedro 4 ao 15. Que ninguém de vós sofra como homicidas ou ladrão, ou defamador, ou cobiçador alheio. Se, porém, proceder como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter este nome. Eu sou Cristo e amo Jesus, e glorifico Jesus por toda a minha família. Eu sou de Cristo. Vou ver aqui. Tem mais aqui, gente. Romanos 8, do 9 ao 13. Irmão, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, quem tem o Espírito de Cristo serve a Deus e Deus mora em seu coração e faz o bem e agrada a Deus. Quando você conhece uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem um coração bom, você conhece uma pessoa boa com um coração bom, quando aquela pessoa faz bondade, quando aquela pessoa é justa, quando aquela pessoa tem um coração bom devido ao que tem, não busca enganar ninguém. Então, se você for assim, você se considera uma pessoa de Deus.
se você chora com a dor dos outros, se você comove com o sofrimento dos outros e tenta ajudar os outros, você tem um coração bom, semelhante ao de Jesus, então você é de Deus. Agora, se você se alegra com a tristeza dos outros, se você se alegra quando uma pessoa tá na mal vida, você deseja o mal para aquela pessoa. Então, se você deseja mal para outras pessoas, você pode ter certeza que você não é de Deus e não está servindo a Deus. Então, se volte para o Senhor o quanto antes. O versículo 11, Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, Jesus faz com que o nosso Espírito revivificará. Como? Quando a gente está no pecado, se volta para Deus e a gente, entre aspas, morre, porque a gente não morre, faz a passagem, o nosso Espírito revivificará. Revivificará, quer dizer que volta à vida, volta a contemplar a face de Deus. Ou seja, a morte de Jesus na cruz não é uma derrota, mas é uma vitória. Jesus venceu a morte, a cruz para nós cristãos é o símbolo da ressurreição. Uma vez que Jesus derrotou a morte, não há mais morte. Há morte para aqueles que vivem no pecado, que vai haver uma segunda morte. Portanto, irmãos, temos uma dívida para não, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Tá vendo? Se eu viver no pecado, eu vou morrer. Entende? Então, e se eu viver segundo a carne, vivendo no pecado e afastado de Jesus, eu morrerei, que significa perda da alma, ou seja, quem morre no pecado vai para a morte eterna, para o inferno. Mas se pelo Espírito matar-de o procedimento carnal, então viverás. Então, se eu me arrepender e parar de pecar, eu vou voltar a viver. Se matar o pecado e fugir dele e fazer a vontade de Deus, viver a serviço do Senhor, viverei e não morrerei. Passarei dessa vida para uma vida nova. Amados irmãos e irmãs, eu vou parar por aqui porque já vai quase meia hora esse vídeo. Pode ser que as pessoas achem muito grande e não assistem, né? Então amanhã eu gravo mais outro, com mais outras passagens, que são muitas passagens que comprovam a ressurreição de Jesus. Tem muitas mesmo, ó. Então, que Deus abençoe cada um santo dia para vocês. E até amanhã, se assim o Senhor Deus nos permitir que a gente estejamos vivos, né?